Obrigado pela presença aqui, deputado. Carol, claro, a Carol, Obrigado. esposa, nossa parceira. A Carol, parceira nossa de todos os dias aqui. Eu que agradeço a oportunidade, meu boa tarde a todos, parabenizar naturalmente pela oportunidade, pelo programa que é tão lúcido quanto as informações, e vou abrir com a sua fala. É preciso reagir. Na verdade, o Brasil vive sob a ameaça da mordaça há muito tempo, às vezes essa mordaça ideológica, às vezes jurídica, às vezes de poder, mas é preciso reagir. E o que nós estamos fazendo é reagindo, né, dando resposta concreta para a sociedade. Nós estamos atentos aqui, observando os mínimos detalhes para que possamos, na primeira hipótese da transparência e da lucidez aos fatos, e depois, aos poucos, nós vamos construindo as nossas ferramentas políticas para poder fazer o enfrentamento a esse desgoverno, não só do ponto de vista fiscal, mas também moral e ético da República Brasileira. Deputado, a gente acompanhou, até noticiou na semana passada, a oposição apresentou aí um pacote de requerimentos. Aliás, nós temos todos eles aqui. Eu vou pedir para a produção colocar na tela um por um, devagarinho, e aí eu quero que o senhor comente esses requerimentos para a gente entender também a evolução disso, tá? Então, por favor, produção, coloca na tela já aí em ordem. Olha, esse requerimento aí, pode abrir um pouquinho mais? Esse requerimento, ele é para o Mauro Vieira, o Relações Exteriores do Brasil, não é o Celso Amorim, bom que a gente lembre sempre, o ministro do Estado das Relações Exteriores é o Mauro Vieira, tá? Então tá aí o documento pedindo informações acerca da regularidade das atividades de interesse público executadas pela senhora Rosângela Lula da Silva, mais conhecida como Janja, tá? Enquanto primeira-dama. Então, deputado, vamos um por um. Qual é o objetivo desse requerimento? Olha, esse requerimento, que ele é assinado pelo nosso deputado Zucco, né, ele trata primeiramente dessa desfunção que a Janja tem exercido, inclusive de influência em relação à representação do Palácio do Planalto. E a regularidade com que isso tem feito. Isso nos preocupa, porque efetivamente a Janja não tem mandato, ela não disputou eleição, ela não tem um cargo de ministro, e ela é esposa do Lula, azar dela, mas ela não tem nenhuma credencial para trabalhar como embaixadora, como despachante, e não é ocasionalmente, não. Desculpa a expressão, a Janja, ela tem sido empoderada pelo presidente Lula, segundo as informações, é ela que o coage. O próprio Lula já disse algumas vezes que ele não tem telefone celular, ele não vê rede social, não assiste televisão, porque a Janja não deixa. Ele é refém de informações que chegam até ele. Ela faz o crivo de agendas no Palácio do Planalto, é ela que faz esse filtro, e naturalmente a Janja cada dia mais se torna um elefante na sala, e a forma que o presidente tem para encontrar uma mínima liberdade é colocando ela para poder viajar. O segundo, Carol, eu já vou abrir para a gente comentar tudo aí, mas eu quero um por um, e aí eu sei que você tem aí também um pedido de investigação, né? A gente já vai comentar também. Coloca o segundo documento, por favor. Abre aí. Esse aqui requer informações a Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, acerca da regularidade das atividades de interesse público realizadas pela Janja. Isso é o quê, deputado? Isso, na verdade, porque tem custo, né? Se o Mauro Vieira tem a responsabilidade de imagem e a questão protocolar de representação social, quanto a Simone Tebet, isso tem custo, né? A Janja tem custado milhões à República Brasileira. Nós sabemos da recessão financeira e a recessão fiscal que o país passa, portanto a Simone Tebet tem que dar explicações de onde está arrumando tanto dinheiro para poder bancar esses banja no Brasil e no mundo afora, objetivamente. Essa é a nossa intenção quando nós pedimos a Simone para poder falar. Muito bem, vamos para o outro documento. Tá na mão aí? Ótimo, abre, por favor. Fernando Haddad, também aí perguntas ao Fernando Haddad. Vamos fazer, tem esse do Haddad, tira, põe o próximo, que a gente vamos acelerar um pouquinho aqui.
Esse é para o Rui Costa. Volta lá. Esse é para o Rui Costa. Casa Civil, tá? Volta. Vamos para o próximo agora. Esse outro aí é da CGU, tá? O Vinícius Carvalho, que é quem investiga justamente a aplicação do recurso público. Próximo documento. Acabou? Então tá. Temos mais esses aí. Haddad. Vamos lá. O Fernando Haddad, que é quem é responsável, é o dono do dinheiro, vamos dizer assim, do caixa. Se a Simone faz do planejamento, ele que faz essa deliberação, ele tem sido cobrado pelo Brasil inteiro para o governo cortar gastos. Inclusive, ele reclama, nós temos aí questão inflacionária, questão de juros, e qualquer corte é importante e necessário. Portanto, o Fernando Haddad tem que dar explicações por que ele quer cortar programas sociais, por que ele quer tirar dinheiro de crédito do investimento da nossa indústria para poder continuar alimentando essa agenda ideológica da dona Janja. Não importa o valor, importa o gesto. Portanto, o Haddad tem que explicar por que ele não corta a luxúria, né, que a dona Janja vive. E, na mesma linha, o Rui Costa tem que dar explicações porque, em tese, né, a Casa Civil é o Ministério dos Ministérios, ela é a primeira fala, é ela que faz a antessala do presidente da República, né? O Rui Costa completamente desempoderado, uma vez que quem cuida daquela agenda é a Janja, quem manda lá é a Janja, tem que explicar se a Janja tem algum cargo, de repente, no gabinete dele, para que ela possa ter o empoderamento que ela tem. O outro que você me passou é o desculpa, que foram três, do Haddad eu falei, do Rui Costa eu falei. O Haddad, o Rui Costa e o CGU. A CGU, ela tem que dar explicações à sociedade pela obrigatoriedade da transparência, ela que faz a controladoria das finanças dos gastos públicos, inclusive ela tem que dar explicações técnicas de onde ela sustenta esse dinheiro, que não é nada esporádico. Estou falando de alguns milhões que já fazem falta hoje para financiamento da indústria, até para os programas sociais, fazem falta na saúde, fazem falta na educação. Todo mundo chorando que está faltando recurso e, na verdade, a CGU não traz transparência desses gastos que a Janja faz de forma exagerada. Então tem que investigar a CGU, porque a CGU não investiga. Você imagina, você cria uma controladoria para controlar que não controla nada, e agora, assim, é um conluio. Na verdade, a Janja mostra o que virou o governo. É um governo de cooptação, não tem nenhum programa específico, é um governo do arranjamento, né? Se tem um problema, arranja um cargo, eles acham que isso vai resolvendo. O Lula não lidera, não governa e não administra nada há muito tempo. O ministro da Fazenda é um cara desempoderado, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista político. A Casa Civil não serve para nada. O Rui Costa talvez está lá esquentando cadeira, porque até agora ele, volta a dizer, deveria ser o ministro dos ministros. Na verdade, ele usa a cadeira que tem para proteger os crimes do qual ele é acusado enquanto governador e também para continuar protegendo aquele desgoverno, aquela tragédia que está sendo o governo do Jerônimo no estado da Bahia. A controladoria, a nossa CGU, completamente refém das vaidades desse governo. E o Haddad, a gente sabe, eu sempre disse, o Haddad é um mordomo que sentou na mesa porque o convidado principal não veio. Para a mesa não ficar vazia, sentou o Haddad, mas disse, senta, fica quietinho aí, ocupa a cadeira, mas nós não vamos te ouvir. Portanto, o Haddad, nesse momento, ele até faz um papel de mordomo, né, de bom moço, tenta se explicar, mas o Haddad, na verdade, não tem utilidade para nada na onde ele está sentado e nem traz solução dos problemas que tinha. Ainda tínhamos, até pouco tempo atrás, alguém que nos orgulhava, que era o Roberto Campos Neto, no Banco Central. Mas agora também tomaram o Banco Central, e o Banco Central, na verdade, a gente sabe que, primeiro, ele tem que dar explicações para o mercado e vai ter muita dificuldade. Segundo, se o Lula puder na canetada, ele vai desautorizar o Galípolo, que até está tentando fazer aquilo que o mercado precisa que ele faça para trazer segurança, né, jurídica e financeira ao país e fiscal, mas a gente sabe que o Galípolo que parece mais um personagem de desenho animado. Eu tenho um vídeo do Galípolo hoje que eu vou te mostrar aqui, daqui a pouquinho, foi bom você ter citado. Agora,
vamos dizer assim, para colocar aí a cereja no bolo, né? Nós temos um vídeo da Janja, que parece que não está se incomodando aí com os requerimentos da oposição não, viu, deputado? A Janja foi agora, na segunda-feira, foi para Roma, foi inclusive pedir a bênção lá para o Papa, tá? Abençoar o marido dela, e gravou um vídeo. Solta aí o vídeo da Janja Produção. Bom dia, são 9 horas aqui em Roma e hoje a gente começou o dia abençoada, encontrando com o Papa Francisco. Eu estou muito emocionada toda vez que eu encontro com ele, é sempre uma emoção. E hoje a gente foi conversar um pouquinho com ele e agradecer pelas orações, pela saúde do meu marido, que graças a Deus está plenamente restabelecido. O Papa perguntou muito sobre isso. Conversei com ele sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Eu falei um pouco do meu trabalho com as mulheres e as meninas na questão da pobreza, de como a fome e a pobreza impactam a vida das mulheres e das meninas pelo mundo todo. Foi uma conversa muito amena, o Papa está bem, gente, está se recuperando e agora nós estamos orando pela saúde do Papa. Então hoje o dia começou com muita emoção, a gente já está aqui no prédio do FIDA para o evento, que eu estou muito honrada de ter sido convidada para fazer a abertura junto com outras autoridades, e eu estou muito honrada pelo convite do FIDA para falar um pouquinho sobre o Brasil e sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Cadê a nossa querida Carol? Carol, você vai ter que trocar o óculos, sinto muito. Ele cai, tá solto. Eu tava aqui limpando, ainda bem que não botou antes. Você vai tirar esse óculos aí, porque a Janja copiou você, tá usando o mesmo óculos que você. Não, eu tenho aquele pretinho que eu tava quarta-feira, ela tem igual tartaruga. Esse aqui esse aí, é o de tartaruga que ela tá no vídeo. É o mesmo óculos. Querendo. Não, o da Janja, ela tem um óculos Celine, mais chique que o meu. É mais caro. É mais caro. É mais caro. Mais caro. Deve estar saindo, o deputado, deve estar saindo lá do cartão corporativo que está em sigilo de 100 anos, né? Não, eu não duvido que tenha sido algum presente. Como eles perseguiram pulseira, anel, sandália, até a sandália havaiana que a nossa ex-presidente que nos orgulhava, a nossa ex-primeira-dama orgulhava, eles perseguiram, era preciso o Lula explicar a gravata, onde ele comprou, mostrar a nota fiscal, a Janja mostrar a nota fiscal do óculos, porque se foi presente, tem que ser recolhido, eles não poderiam estar aí esbanjando por aí, né? Dá para a gente fazer uma lei anti-Janja, ou seja, uma lei que impeça a primeira-dama a exercer função privativa do presidente da República ou do vice, que impeça ela de usar cartão corporativo, que impeça ela de ter um gabinete paralelo que esteja aí, né, arcado por nós, né? Não dá para criar uma legislação anti-Janja, deputado? A primeira ação é fazer o enfrentamento ao STF, porque rasgar a Constituição e permitiu, né, que esse criminoso condenado, né, respondendo crimes, possa voltar à presidência. Nós não tínhamos nenhuma expectativa que o Lula, presidente, pudesse moralizar o Palácio do Planalto. Então, é preciso rever as regras eleitorais e não permitir que a ficha limpa tem que valer para todos. O Lula, presidente, com certeza é motivo de piada no mundo jurídico todo. E naturalmente tem um ditado na roça que boi branco anda com boi branco, né? Mas não tem nada de cor nisso, na roça para dizer em manada, ou seja, gente boa anda com gente boa, gente ruim anda com gente ruim. Nós não tínhamos nenhuma expectativa que o Lula pudesse ter ao seu lado uma pessoa exemplar. Então a primeira lei anti-Janja tem que ser uma lei anti-Lula. E é claro, nós já estamos construindo aqui na casa com a consultoria, com as assessorias. É um problema que nós nunca tivemos. Até no governo Lula passado, até aqui aonde eu saiba, realmente a primeira-dama, então, da época, ela não expôs o Brasil ao ridículo como essa está fazendo. Dona Michele deu um show, né? Foi assim do Fernando Henrique Cardoso. As nossas ex-primeiras-damas nunca nos trouxeram esse problema. E é um problema novo. Né? A falta de caráter, de pudor, né? De desonra da posição que está da Janja
está nos obrigando a construir aí quase que pode ser legal um manual de boa conduta e de regra para que, a partir dela, as próximas também possam seguir. Porque é um problema novo, né? As primeiras damas, de certa forma, cumpriram o seu papel, que tinha lá um papel, às vezes, muito ligado ao social, né? Uma representação discreta. Você vê aí, nos Estados Unidos, a esposa do Trump, com todo respeito, o show que ela está dando, né, de representação, de imagem, de posicionamento. É isso que se espera, de equilíbrio. Né? Possivelmente, quem conhece o Trump, ela deve estar até botando umas regrazinhas nele para poder dar uma moldada também, porque às vezes a pessoa que tem mandato, então você percebe que ela cumpre um papel realmente de uma pessoa que ajuda, que colabora. Quando você olha para Janja, você percebe que está, desculpa a expressão, uma esculhambação total. Aí ela vai reunir com o Papa. Eu peço vênia aí, porque eu sou cristão católico, né? A Janja deveria, como cristã católica, ir lá para se confessar, né? Para poder estar de joelho lá na Basílica São Pedro ou outra Basílica de Roma para poder fazer oração, e não ir lá falar a falácia, porque a luxúria que ela vive, a forma com que ela se comporta, o que o governo já está fazendo, né, de desumanidade no Brasil, deveria ser motivo de orgulho. Eu, embora tenha algumas críticas ao Papa, do ponto de vista de algumas posições dele, eu duvido que ele realmente tenha levado a sério ou tratado desses assuntos que ela está falando nesse vídeo aí, porque o Papa também já percebeu há muito tempo que esse Lula é uma furada. Então, ela deve ter feito, possivelmente, para te falar a verdade, ela está mentindo. Essa não foi a agenda dela com o Papa, o assunto foi outro. Eu recebi foto de centenas de brasileiros essa semana que estiveram com o Papa, então isso não foi exclusividade dela. O Papa, na quarta-feira, é o dia que ele recebe as pessoas, inclusive muitos capixabas estiveram em Roma, temos fotos que recebeu o Papa, então a Janja foi só mais uma. Ela tem que parar de falar que ela foi lá numa audiência exclusiva para poder construir junto contato com a fome, porque quem não cuida das contas não cuida das pessoas. A fome no Brasil está aumentando porque o governo não cuidou das contas, vai ter problema nos programas sociais, gerou inflação, tirou o poder de compra de quem estava no mercado, está gerando inflação e, por consequência disso, que a fome vai aumentar. É uma piada a Janja ir lá falar que foi na Roma cuidar de coisa de fome. Ela deveria estar aqui mandando pedir o Lula para cuidar da nossa economia. Essa sim, quem vai trazer fome para o Brasil é a inflação do governo Lula, é o aumento de juros no governo Lula, né? E essa coisa do desemprego que cresce. Não cresce, porque a gente já sabe que nós temos o IBGE paralelo, está mascarando o número. Colocar quem está em programa social como empregado, se não é maldade, é uma covardia para com o sistema econômico brasileiro, uma época que nós estamos precisando de gente para o setor produtivo. Nós não conseguimos encontrar gente para trabalhar de verdade com carteira assinada, porque essas pessoas estão... Carol. Não, travou um pouquinho, né? Bom, se o deputado estiver ouvindo, boa tarde, deputado. Parabéns pelas iniciativas e adorei a definição do Haddad como mordomo. Acho que a gente está precisando também realmente de uma definição jurídica em relação à primeira-dama. O que está acontecendo ali em relação à primeira-dama? A gente pede requerimento sobre os gastos e a resposta é que ela não tem cargo oficial, então não há necessidade de transparência dos cargos dela, dos assessores dela e de tudo que ela está gastando. Mas, ao mesmo tempo, a própria SECOM já deu uma declaração confirmando os gastos da primeira-dama, falando quantos assessores ela tem ali ajudante de ordens, que é um militar, ela tem rede social, ela tem um séquito que está ali ao redor dela. Então, a gente criou uma figura jurídica que ninguém está entendendo o que é. Ela pode gastar como quiser e, ao mesmo tempo, ela não é funcionária pública, então ela não precisa transparência. O que a gente está vivendo é uma primeira-dama que, de fato, está gastando sem limite no cartão corporativo. A gente sabe que tem muita crítica em relação ali a Janja ser cafona, não ser cafona. A Janja também está gastando muito dinheiro em roupa, em personal stylist. Ela mudou completamente o estilo dela. Quem acompanha a moda, eu acompanho, a gente está vendo que ela está usando roupas muito mais caras. Isso, obviamente, está sendo pago com o dinheiro do brasileiro. Danta, você colocou aí também todos esses requerimentos de informação, mas tem também ação. Tem uma ação do Gui Kilter, até te passei, que é um vereador
lá do sul, de Curitiba, ele já entrou pedindo uma liminar para que seja suspensam todas as despesas. Então, já que não tem transparência, já que não tem que explicar de onde vem, então também não pode pagar. Ele já pediu para que seja suspensa todas essas despesas da primeira-dama, a desocupação dela da sala no terceiro andar. Ela tem uma sala ao lado da do Lula, como bem colocou o deputado, ela que atende o telefone do presidente. A gente sabe, por conversas que a gente está tendo aqui, que é a primeira-dama que toma conta da agenda do presidente, né? Então, mais uma vez, exercendo aí um cargo público, e vedar a utilização de todos os recursos públicos, né, nesse gabinete. Então, assim, se de fato a justiça não está fazendo nada, ficar um jogando para o outro, se não foi concedida liminar, jogaram isso para o STJ. Então, se esses requerimentos não têm tido resposta e a justiça também não está fazendo nada, de fato, cabe ao Congresso fazer uma lei para que a gente consiga ter mais transparência nesses gastos. Deputado, eu acho que essa colocação é boa. Quer dizer, teve uma ação contra esses gastos, para impedir esses gastos, mas ninguém quer se meter com isso também. Então a gente está com um problema. Isso não é um problema crônico, né? Já chegou nos neurônios, vamos dizer assim, porque você percebe que tem uma conivência, né? Tem uma conivência geral para esse desmando no governo, que começa pelo TSE, do ponto de vista eleitoral, do ponto de vista do 8 de janeiro, passa pelos órgãos de contradoria, passa pelo Ministério Público, passa pela Procuradoria, passa pela CGU, passa por grande parte do Parlamento, deputados e senadores. Realmente é um conluio para destruir a máquina produtiva do Brasil. Isso não é um fato isolado, né? Quando ela gasta, mas eu não posso fiscalizar, porque, mas espera aí, é dinheiro público. Dinheiro saiu de algum lugar. O governo não produz dinheiro, não produz recurso. Não é dinheiro dos salários que o Lula recebe, que ele repassa para ela para poder gastar. Lá. O cartão dela não é o cartão de crédito do Lula, gasta o cartão corporativo. Portanto, a gente oficializa, nós estamos lutando muito. A vida aqui não está fácil, não. Porque esse é o nosso papel. Eu sou o deputado, nos anos 23 e 24, que mais apresentei requerimentos de cobrança do governo, oficializando, ou seja, isso está documentado. Eles podem não responder, não tem nada com isso, podem responder não tem nada com isso, mas isso está registrado e algum dia, em algum momento, isso vai ter validade para dizer assim, nós avisamos, nós alertamos. Eu creio que o Brasil vai fazer uma revisão de política em 2026, e aí esses documentos, nossos requerimentos, que embora hoje estão sendo às vezes ignorados, e a resposta que eu mais recebo aqui, não tem nada com isso não é comigo, eu não posso fazer nada, deve encaminhar um outro protocolo. Essa turma do deixa disso, o Lula ficou famoso porque disse aquela frase, né? Eu não vi nada, eu não sabia de nada. Recentemente foi inaugurada por nós uma outra frase, né? A gente para o Lula vai parar o Brasil, porque quem está empurrando o Lula é a Janja, então tem que parar o Lula para parar a Janja. Isso vai desencadear para todo o setor público brasileiro. Então, infelizmente, hoje, Polícia Federal, TSE, as controladorias, as procuradorias, hoje, ou são reféns, né, de interesses próprios, ou são coniventes com essa gastança do governo. E não é só aqui. A Janja é só uma expressão. Olha para nossas autarquias, para nossas empresas públicas, o rombo fiscal. Olha o fundo da Previ, olha a FUNCEF, olha o fundo dos Correios. Você vê o rombo que fizeram desses fundos previdenciários. Então, ou seja, aquela frase do Geraldo Alckmin, que tem que ser lembrado sempre, eles querem voltar para a cena do crime. Eles, com a conivência da justiça, voltaram para a cena do crime sem nenhum pudor e estão continuando cometendo os mesmos do crime, que é, na verdade, saquear, né, com a nuvem de gafanhoto, querem saquear o dinheiro público brasileiro. Ô, Carol, deixa eu aproveitar a presença também do deputado aqui. O deputado disse antes que a Janja, ela meio que faz ali uma alienação parental de idoso, né? Dá para entrar com uma ação para responsabilizá-la? Porque ela impede o Lula de governar. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Mas ela impede que as informações cheguem, ela impede que ele receba certos políticos, certos parlamentares, certos assessores, certos ministros. Quer dizer, ela está fazendo ali uma alienação parental de idoso, me parece. É sério, pô? Você só tá rindo, tá achando que eu tô fazendo piada. É sério? Não dá não, não posso mais fazer piada. Não quer comentar, no tá? programa. Tá bom.
Mas é exatamente isso, gente. Eu quero entender por que que a Janja atende o telefone do Lula. Quero ver eu atendendo o telefone do meu marido, se ele não me mata. Não, e tem um detalhe importante, eu na época fui até, as pessoas até foram sarcásticas comigo, né? Essa queda que o Lula teve no banheiro, cortando unha, né? E passou desapercebido porque o Brasil não leva investigações a sério. Primeiro, o Lula tem que explicar por que ele não acionou a equipe de saúde do Palácio do Planalto e ele foi de forma sorrateira e clandestina para o hospital. Está muito mal explicado porque tem um protocolo de segurança do presidente da República. Segundo, que tem 3 versões. Ora, se só estava a Janja e o Lula nesse ambiente, como que um fato desse pode ter 3 versões? Possivelmente nenhuma das 3 são verdadeiras, tentaram construir um factório. Mas o Brasil criou um hábito, nós acionamos, inclusive, na época, a Polícia Federal, fomos até motivo de brincadeira, que quer investigar o Lula no Brasil? Sim, estou falando do presidente da República, que eu não posso aceitar, por segurança, inclusive, que tendo 2 pessoas no ambiente, acontece um fato, tenha 3 versões diferentes. Se tivesse 2, tudo bem. O Lula conta uma, a Janja contaria outra. Mas foram 3 versões diferentes. Portanto, você vê essa assombração que está no Palácio do Planalto, né, de poder de mentir, de omitir. E não tem. A minha mãe me ensinou, a dona Adelaide, que quem conta uma pequena mentira, conta uma grande mentira. Quem faz um pequeno roubo, pratica um grande roubo, que é questão de princípios e valores. E, infelizmente, primeiro, preciso perguntar onde começou o namoro do Lula mais a Janja. Investigam isso, vocês vão ficar horrorizados. Aonde eles se encontraram, né, efetivamente, essa efetividade. O Lula deveria, porque o Lula, todo mundo sabe que ele toma lá o seu uísque, segundo me disseram, um tal do uísque japonês, eu não sei, eu não conheço de uísque, né, diz que não gosta de uísque japonês, e quando ele bebe um pouquinho além da conta, você sabe que o bêbado, ele sabe o que fala, só não pensa para falar. Né? O Lula precisa de contar, né, do namoro, do relacionamento e da decisão dele de casar com a Janja, para vocês verem que realmente os bastidores podres da política brasileira do Palácio do Planalto no momento. Muito bem. Antes de o senhor ir embora, eu quero que o senhor assista comigo aqui esse pequeno trecho de um comentário do Galípolo, né, que hoje é o nosso querido presidente do Banco Central, indicado pelo Lula, abençoado pelo Haddad. Por favor, produção. Então, assim, é uma coisa relativamente nova, essa coisa do Banco Central se comunicar. Depois ele foi migrando para uma comunicação que virou quase que uma arte, sem querer ser pretensioso, né? A escolha de palavras e tudo mais. Vocês sabem que esses dias o Caetano Veloso, na genialidade dele, que é absolutamente plena, eu encontrei com ele e ele veio me perguntar sobre Ford Guidance e redação de ata de Copom. E eu comecei a falar para ele como é que são as escolhas das palavras, não sei o que. Ele falou, pô, então é que nem fazer poesia. Eu falei, Caetano, eu tenho certeza que as pessoas não têm o mesmo prazer lendo as suas poesias e a ata do Copom. E aí, é um poeta ou não é? Esse é o novo presidente. Para mim, eu acho que é um belo personagem de desenho animado. Não passa disso. E de fantoche, na verdade. Todo mundo sabe que ele é um fantoche lá hoje, porque, infelizmente, não tem envergadura da missão que é ser um presidente autônomo do Banco Central. Quem tinha Roberto Campos, né, as pessoas podem gostar das teorias do Roberto ou não, gostar do conhecimento do Roberto ou não, mas é um currículo inquestionável que o mundo reconheceu, não é só o mundo nosso, não. E agora você tem que conviver com alguém que acha que ser presidente do Banco Central, que comparar a poesia à ata do Copom é no mínimo de mau gosto. Com os bons poetas, com os grandes e bons poetas, e também com o respeito que tem um impacto na vida das pessoas, que é uma ata do Copom do Banco Central. Deputado, eu quero aproveitar uma última questão, é o seguinte, a gente está aí com uma CPI para ser protocolada, a CPI dos Correios lá no Senado, né? A CPI já tem as assinaturas necessárias, o senhor tem feito inclusive também requerimentos de informação, pedidos de investigação para o TCU, e chegou até a comentar numa possibilidade de uma CPI na Câmara. Eu fico imaginando aqui se é possível de repente uma CPI mista para investigar os Correios, que é a estatal recordista em prejuízo, né, no governo atual, que me parece que é a pena de um galinheiro
com muita caca de galinha para ser investigada. Esse assunto eu trato desde o final do ano passado, onde eu fui o primeiro parlamentar a dar publicidade ao caminho que o Correio estava seguindo. Começou desde aquele caso, acho que eu tratei com você aqui, daquele avião que pegou fogo São Paulo, Vitória, São Paulo, porque transportava cargas ilegais, que não tinham autorização. Depois, o pagamento de benefícios, incentivos, ou seja, eu atuei muito nisso. Trabalhamos, inclusive, com a hipótese de abrir uma CPI aqui na Câmara, mas avançou mais a CPI no Senado. A informação que eu tive hoje de manhã, tratei desse tema, está chegando já 30 assinaturas de convencimento de senadores, e eu estou muito confiante que ela vai cumprir um papel extremamente importante, até pela qualificação dos senadores. Me parece que até os partidos já estão trabalhando nos nomes a serem indicados. Eu acredito muito para que ela realmente seja um processo de transparência e de trazer à luz do dia esse desgoverno. E ela vai ser só a ponta de um iceberg. Não podemos depois ir para Itaipu, já passou pelos Correios. A Embrapa, né, ela está com uma dívida de 200 milhões de reais no mercado, isso é complicado. O Banco do Brasil também sendo denunciado por diversas ações suspeitas, inclusive de operações que foram feitas irregulares. E o Correio, estou muito confiante que a CPI vai ser instalada no Senado, vai cumprir o seu papel de transparência dos fatos e vamos ver a consequência que isso possa trazer. Mas vai ser um momento muito importante e rico para que o Brasil tenha conhecimento efetivo dessa roubalheira, desse desgoverno e da forma... a ganância está em excesso, né? Voltaram para a cena do crime com a ganância jamais imaginável. Portanto, estou muito confiante que ela vai prosperar no Senado. Muito obrigado aí pela presença, deputado Evair, vice-líder do governo, do governo não, da oposição, né? Do governo, do próximo governo, talvez, do próximo governo, talvez. Eu fui do governo passado, Jair Bolsonaro, com muito orgulho. Hoje sou vice-líder da oposição, com muito orgulho, e vou trabalhar muito para que eu possa estar na base de um governo de direita. E o meu candidato a presidente, todo mundo sabe, que é Jair Messias Bolsonaro, que com essas últimas informações agora, parece que até dinheiro do exterior veio para ter ação eleitoral no Brasil. Além das interferências ideológicas, de capacitação, treinamento de movimento de militância de esquerda, parece que as últimas denúncias caminham para, inclusive, hoje de manhã, eu vi o Trump dando uma entrevista que ele vai dar a lista dos nomes, quem recebeu, quanto recebeu e o que foi aplicado, e isso pode ser realmente um dos maiores escândalos da República. Aí eu te pergunto, aí você trouxe mais essa informação, de fato o Elon Musk ontem também comentou sobre isso, sobre a influência direta na eleição de 2022, e isso vai tomando corpo dentro dessas denúncias envolvendo aí a participação da USAID no financiamento de ONGs, de organizações de lideranças, etc. A gente noticiou agora cedo a CPI, o requerimento de CPI da USAID já tem aí mais de 100 assinaturas. O senhor acha que é possível chegar a ser protocolado aí, a gente conseguir o total de assinaturas até o fim do mês, talvez aí até antes do Carnaval, porque depois vem Carnaval, a coisa esfria. Como é que o senhor está, que tipo de informação que o senhor pode trazer para a gente aí em primeira mão dessa iniciativa aí da CPI da USAID? Nós vamos finalizar essa semana com mais de 130 assinaturas, muito próximo de conseguir o número regimental, e saber, eu acho que o Brasil precisa ter tranquilidade nesse momento, uma forma de dizer, é que tem uma oposição pragmática e programática aqui na casa. Isso é muito importante. Nós não vamos desistir, nós não vamos nos entregar, e o tempo está mostrando que nós tínhamos razão. Essa questão da USAID é um escândalo. Se o Brasil fosse minimamente sério e o Supremo tivesse uma utilidade e para trazer uma solução para esse impasse, isso deveria ser já ter aberto os procedimentos aqui internos. A Polícia Federal, se não fosse essa tomada dessa militância que infelizmente aconteceu, e isso contamina os maus policiais, porque tem grandes delegados, tem grandes investigadores, e infelizmente hoje eles estão silenciados, desempoderados para fazer essa atuação. Esse dinheiro do processo eleitoral, nós já denunciamos lá na CPI do MST, que via Venezuela,
né, tinha entrado dinheiro venezuelano para os movimentos sociais, fazia atuação política e militância aqui no Brasil, e está comprovado agora, que possivelmente esse dinheiro americano, eu não duvido nada, é que ele tenha entrado via Venezuela, possivelmente, porque se já veio dinheiro da Venezuela para o MST, possivelmente esse mesmo dinheiro, porque o MST se soma a esses sindicatos, a essas ONGs, né, preciso trazer as coisas para isso. Então, eu estou confiante que os parlamentares não vão chegar ao número regimental de assinaturas. Estamos preservando alguns parlamentares de assinar para que eles possam possivelmente ser um relator ou um presidente dessa comissão no futuro breve. E assim que a Câmara e o Senado está cumprindo o seu papel. Então, volto a dizer, para falar para o Brasil, a oposição da Câmara e do Senado tem atuado, sim, nos seus limites, com bastante esforço, inclusive, para não deixar as investigações do Brasil serem colocadas debaixo do tapete. Tudo bem. Carol, quer perguntar alguma coisa nesse sentido? Não, eu queria só, primeiro, dar os parabéns por todos esses requerimentos. Essa questão da fome, né? O PT está sempre precisando de um inimigo imaginário para fortalecer a narrativa dele cada vez mais à esquerda. A gente sabe que foi usado um relatório da Oxfam de 33 milhões e que esse relatório é falso, não era isso que perguntava, não perguntava quem estava passando fome, mas sim, durante a pandemia, quem teria medo de estar em uma situação, né, de insegurança alimentar. Então, esses números foram calculados muito acima. E a gente sabe que hoje os beneficiários do Bolsa Família estão batendo recorde, né? Então, claro que ainda existe fome, claro que ainda é um problema que tem que ser enfrentado pelo governo, mas não é esse monstro que o governo do PT vem colocando. Então, assim, a Janja alimenta essa narrativa exatamente falando para o público dela, para um nicho extremamente radicalizado, né, da esquerda, e fomentando uma belíssima de uma fake news, né? Então, como a gente da direita consegue desconstruir essa narrativa e colocar isso na mídia com cada vez mais clareza. Excelente. Muito bem. Deputado, muito obrigado mais uma vez e conte sempre aqui com a plataforma para trazer essas novidades e a gente fazer aí uma pressão positiva para que a oposição cumpra aí a sua missão, né, uma missão importantíssima. Nós temos uma sociedade aí que está realmente revoltada, indignada, com tanto descalabro, com tanta, com tanta corrupção, com tanta incompetência. Muita gente aí se perguntando se vai ter a manifestação lá no dia 16, efetivamente qual será a pauta, né? Porque tem anistia, tem impeachment, tem de tudo, né? Tem tanta coisa errada acontecendo que o pessoal está precisando mesmo de um norte aí, a sociedade está precisando de um norte para poder até apoiar as iniciativas de vocês. Então, assim, encerrando, primeiro, obrigado pela oportunidade, mas duas imagens muito fortes da semana que ela por si só representa o momento que o país vive. Primeiro, o evento esvaziado do presidente Lula na Bahia, um estado que tem um histórico de votação da própria esquerda, de uma militância muito forte, governador do PT, um evento esvaziado, que infelizmente não tinha ninguém. E ontem, o presidente fez uma reunião empresarial para comemorar também nada, e simplesmente os empresários não foram no evento no Palácio do Planalto a convite do presidente Lula, o que mostra que realmente a sociedade começa a ter uma revolta, ter lágrimas no coração, mas agora começa a explicitar isso. Portanto, são as duas fotografias da semana que são muito duras para o governo, que é perder efetivamente aquilo que... O governo que nunca teve as ruas, mas agora as pessoas estão até negando o convite. Se não estão indo espontaneamente, né, não ter ido a esse ato do Lula no governo da Bahia, foi ridículo, né, o evento que ele organizou lá. E a foto de ontem, inclusive, segundo me disseram, ele ficou tão nervosinho que cancelou as outras agendas, é um desprestígio por completo, que mostra que parece que ninguém mais quer tirar fotografia com o Lula, até porque não tem aonde mostrar essa fotografia. E quem mostrar essa foto só vai tomar porrada, vamos dizer assim, desculpa a expressão popular. Está ficando feio, né, acompanhar e seguir esse Lula, e nós estamos aqui firmes na oposição. Maravilha. Um grande abraço. A gente se fala.